Olá, meu nome é Rúbia Graciela de Paula, sou graduanda do curso de Direito e vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. A pesquisa que realizei foi sobre a recuperação judicial do produtor rural, condições de procedibilidade e sua viabilidade. O trabalho ele visa uma breve reflexão sobre a recuperação judicial do produtor rural, com análise da Lei 14.112 de 2020, na qual houve atualização legislativa da Lei 11.101 de 2005, referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Pretende-se abordar as principais características dos procedimentos de recuperação judicial para, dessa forma, analisar as suas condições de procedibilidade e sua viabilidade para o pedido de recuperação judicial ao produtor rural. O intuito da pesquisa foi analisar a viabilidade sobre o procedimento de recuperação judicial, levando em consideração o relevante papel econômico que a atividade rural exerce no país, sendo a recuperação judicial uma opção para que os produtores rurais possam renegociar suas dívidas e dar continuidade à sua atividade. Sobre a recuperação judicial. No sistema capitalista, o risco é essencial ao desenvolvimento da atividade empresária, sobre um regime de concorrência e decorre da busca de novos mercados ou da tentativa de descobertas de novos produtos para o seu oferecimento aos demais agentes econômicos. A recuperação judicial trata-se de um instituto que visa viabilizar a reestrutura da empresa em crise, recentemente alterada, então, pela Lei 14.112 de 2020. O objetivo da nova legislação foi atualizar a anterior, atribuindo maior efetividade e transparência, a fim de viabilizar a preservação da empresa e emprego, e com o equilíbrio entre os interesses dos credores e dos devedores. A recuperação judicial destina-se a empresas que estejam em situação de crise econômica financeira e que tenham a possibilidade de superação. Sobre a recuperação judicial do produtor rural. Para o Albenir Cherubini, a atividade agrária é uma atividade econômica explorada de forma profissional e organizada, realizada em um imóvel agrário voltado à produção de alimentos e matérias-primas de origem animal ou vegetal, além de processamento e a comercialização, submetida a um ciclo biológico e sujeita ao risco, os riscos correlatos. Então, além dos riscos do mercado, a atividade agrária também tem aí riscos da atividade, como os riscos biológicos e outros mais. O Código Civil, ele trata que, no artigo 966, considera que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, ou seja, o empresário rural, a atividade rural, ela é considerada aí uma atividade econômica organizada, dessa forma ela pode ser considerada um empresário rural. Requisitos para requerer a recuperação judicial. No artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, estabelece que para poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda os requisitos cumulativos de um rol taxativo lá do 48, que é o não ter decretado a sua falência em menos de 5 anos e nem ter pedido a sua recuperação judicial em menos de 5 anos também, além de outros requisitos. No caso do produtor rural, caso o produtor rural opte pelo registro, né, tornando-se empresário, sua atividade econômica desenvolvida durante pelo menos 2 anos será regular mesmo antes do registro, de modo que ele preencherá, portanto, todos os requisitos para a realização do pedido da recuperação judicial. Esse é um ponto muito importante que a nova lei trouxe, que o produtor rural, mesmo ele não tendo registro em junta, ele pode comprovar por meios de nota fiscais, livro caixa, que ele exerceu a atividade há mais de 2 anos, tá? Mesmo ele tendo o registro em junta com menos de 2 anos
tendo registro, então, menos de 2 anos. O produtor rural, ele pode pleitear aí um plano especial de recuperação, que é o valor da causa não pode exercer 4.800.000. E esse benefício, que é o plano especial, é o mesmo utilizado para microempresas e empresas de pequeno porte. Análise de decisões sobre a recuperação do produtor rural. Antes mesmo da publicação da Lei 14.112 de 2020, algumas turmas já se demonstraram positivadas em relação ao benefício do produtor rural, pessoa física, com menos de 2 anos de registro em junta. Isso porque as turmas entenderam que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens e de serviços, sendo então irrelevante a sua caracterização, a efetivação da sua inscrição em junta comercial. Então, esse aí foi um item, né, muito importante aí que essa nova lei trouxe, né? Que não precisa, então, ter 2 anos de registro em junta comercial para pedir aí a recuperação do produtor rural. E, dentre as análises que foi feita, o levantamento jurisprudencial, encontrei, então, pedidos deferidos e indeferidos. Os deferidos, eles conseguiram, aí, por meio de livro caixa, comprovar, né, que toda a dívida era realmente proveniente aí da atividade. Já os pedidos indeferidos aí foram dívidas que não tinham nada a ver aí com a produção rural. Viabilidade da recuperação judicial do produtor rural. Como tratamos a recuperação judicial, trata-se de um instituto que busca viabilizar a reestrutura da empresa em crise. E são itens importantes, né, que tem que ser analisado, né, como a importância social da empresa, que tipo de mão de obra e tecnologia que ela é empregada, que é empregado, o volume do ativo e do passivo. Então, tudo isso é analisado para ver realmente se a empresa, né, no caso, o produtor rural, ele é viável, né, o pedido da recuperação judicial. Considerações finais. A recuperação judicial aí possui relevante importância a fim de garantir a função social da empresa em homenagem ao princípio da preservação da empresa. A recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se demonstrarem em condições de se recuperar, destinando-se aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuperável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando, então, outra alternativa a não ser a decretação da falência. Mesmo contando com o dispositivo da recuperação judicial, apontamos que esse deve ser invocado quando esgotado todas as formas de resolução, aí, de negociação extrajudicial, e existe muita cautela e responsabilidade quanto à elaboração e o cumprimento do plano de recuperação. Bom, esse foi meu trabalho. Eu fiquei muito contente de ter trabalhado esse tema e espero que nesses momentos aí, esses minutinhos, foi tão breve, né? Eu tenha conseguido aí passar um pouquinho do que eu pesquisei, né, nesse trabalho. Muito obrigada e até mais.